Estamos aqui para mais um Clube Privado. Hoje temos como convidada Amélia Pereira, é a coordenadora da VMER, a Viatura de Emergência Médica e Reanimação. Não é uma viatura rápida médica, pois não, como algumas pessoas pensam, não é? Pois algumas pessoas pensam que o nome tem a ver com a rapidez. Não, as siglas às vezes também confundem um bocado as pessoas, não é? Mas, sim, porque às vezes confunde-se. Porque um dos objetivos também é que se chegue rápido à situação para a qual somos ativados. Para todos os efeitos convém que seja uma viatura rápida, não é? Também convém. Doutora, mas segura, rápida mas segura. Vamos contextualizar esta entrevista. A VMER, Viatura de Emergência Médica e Reanimação, afeta ao Hospital Distrital da Fir de Foz, está a cumprir 20 anos. A São Solene foi há pouco tempo e estamos aqui agora para falarmos da VMER e dos 20 anos. Este serviço pré-hospitalar pode marcar a diferença entre a vida e a morte, quando vocês são chamados. Os utentes têm essa noção? Eu penso que sim. Na fase inicial talvez não, porque foi um serviço que apareceu de novo, não é? Que as pessoas desconheciam. Mas com o passar do tempo as pessoas foram vendo a mais-valia que é ter os meios mais avançados no local onde a situação ocorre. E portanto, isso é importante em termos de depois do que acontece ao doente. Como é que funciona a VMER? Quando é ativada, alguém telefona, há um acidente rodoviário ou outro, não é? Um acidente vascular cerebral, por exemplo, qualquer doença emergente, não é? Exato, como é que qualquer situação funciona? súbita. Portanto, alguém tem que ativar o sistema, que é o CIEM, portanto é o Sistema Integrado de Emergência Médica, que existe a nível nacional e da qual os hospitais... A partir de um telefonema para o 112, não é? Exatamente. A ativação é sempre feita a partir de uma chamada 112, a pessoa identifica-se e descreve a situação que encontrou, ou uma pessoa que está inconsciente, ou um acidente na via pública, qualquer coisa que seja uma doença súbita. Portanto, através do 112 chega a chamada a um centro de orientação de doentes urgentes, CODU, que pode ser recebida, aqui se for feita da Figueira, em Coimbra ou em qualquer parte do país, mas que depois é identificada e canalizada para a equipa da VMER aqui da Figueira, sempre que a situação justifica. Portanto, há uma triagem, digamos, telefónica, não é? Exato. Ao telefone a chamada vai ser atendida e a pessoa que atende tem fluxogramas tem um protocolo à frente dela. Um protocolo que vai sendo... Mas é médico, enfermeiro? Não, temos... são operadores de... são operadores telefónicos, sim. E que têm informação específica para essa triagem. Claro, depois, uma linha de saúde, 24 e outras, não é? Depois, quando a chamada chega à VMER da Figueira da Foz, é acionada, quem é que vai na VMER, o que é que levam? Portanto, estão preparados para fazer o quê? Quando a situação exige a presença de uma equipa médica diferenciada e, portanto, a chamada é canalizada para a nossa VMER, nela está presente sempre um médico e um enfermeiro com formação específica para este tipo de trabalho. E, portanto, nós identificamos a chamada, verificamos qual é o local para onde temos que nos dirigir e saímos, habitualmente o ponto onde nos encontramos é no hospital, sediados no próprio hospital, e portanto dirigimos-nos o mais rápido possível, mas com segurança, tendo em conta que não podemos pôr em risco nem a nossa própria saúde, nem a das pessoas que vamos encontrar pelo caminho, e portanto, fazendo essa viagem em segurança, dirigimos-nos ao local onde está a ocorrência. O mais rapidamente possível. Levam seguramente medicamentos e aparelhos adequados para o tipo de evento, não é? De emergência. Exato. Nós temos uma carga, que é uma carga geral. Um kit, portanto, não é? Tudo. Temos várias mochilas, temos um monitor desfibrilhador, e depois temos várias mochilas, umas especificamente com fármacos, outras com via aérea, se precisamos se é uma situação respiratória que seja necessário ventilar. Temos também um aparelho para ventilação não invasiva, outro para ventilação invasiva, temos uma mochila própria para... No fundo, se me permite interrompê-la, é quase
urgência móvel, não é? Sim. No fundo é isso, não é? Com as proporções devidas. Claro, claro. E acionam também uma ambulância, não é? Para o caso do paciente ter de ser transportado. Sim, a ambulância não é acionada automaticamente para o hospital. Portanto, é acionada também para através do CODUL e diretamente para o local. Não saímos ambos da mesma zona. Que depois quando chegam lá também o Centro de Orientação de Doentes Urgentes de Coimbra, o CODU, é que ativa uma VMER e uma ambulância do INEM, uma ambulância, não é? Aliás, a VMER pertence ao INEM, não é? A VMER, neste momento, pertence ao hospital, embora dependa, por outro lado, a formação... A própria viatura, não é? Não, a viatura também agora, oferecida pelo há pouco tempo, agora pertence ao hospital. Quantos elementos têm... neste momento a trabalhar na VMER da Figueira da Foz, entre médicos e enfermeiros? 16 enfermeiros e 26 médicos. Quem é o tripulante normalmente? Quem é que conduz? É sempre o enfermeiro. É sempre. Mas porquê? Tem uma formação específica mas há alguma razão objetiva para que o médico não tenha essa formação específica? É uma questão de estatuto profissional? Não, foi uma opção. Eu penso que terá sido uma opção. Tinham que fazer formação a um dos corpos e foi feita aos enfermeiros. Tem uma formação específica para a condução de veículos prioritários e, portanto, com essa formação só eles é que podem conduzir a VMER. Isso é uma espécie de anjos da guarda vistos para algumas pessoas. Já está a chegar a VMER. Sim, as pessoas veem na nossa presença uma mais-valia, veem que nós podemos tratar muitas situações que, se chegassem ao hospital sem nenhum tipo de tratamento, poderiam chegar já e depois, claro, tarde. Que são encaminhadas para o hospital, não é? A maioria das situações são encaminhadas para o hospital. Faz ideia de quantas vidas já salvou a VMER da Figueira da Foz nos 20 anos de atividade? Não faço ideia, mas já salvou seguramente muitas vidas. E fez a diferença em muitas outras, que mesmo que não tenha salvo ou que não, cuja evolução depois tenha até evoluído para a morte, por circunstâncias da própria doença, mas que melhorou o sofrimento e minimizou os potenciais agravamentos de saúde que poderiam ter acontecido se não tivéssemos ido. Qual é o tipo de serviço para o qual são mais requisitados? É para situações médicas, por exemplo, AVCs, dores torácicas, dispneias, a chamada falta de ar, a pessoa que agrava subitamente, perdas de consciência e depois as situações de traumatismos em geral. E os acidentes rodoviários em particular. Acidentes a doutora, de trabalho. Por formação profissional em médica, já há muitos anos, e uma vez tive o prazer também de fazer um trabalho consigo sobre o luto, sobre a morte. E está seguramente imune, não é, à parte emocional, por muito traumático que seja um evento, neste caso, por exemplo, um acidente rodoviário. Mesmo assim, houve algumas situações que a chocaram particularmente, mesmo tendo essa formação e essa experiência toda acumuladas? Sim, há sempre muitas situações que nos traumatizam bastante, principalmente quando são pessoas jovens ou crianças. E ainda agora houve um evento em que eu participei, não diretamente na VMER, mas eu, como também faço helicóptero, que também... Foi a Arazeda. Recentemente a VMER da Figueira da Foz foi a Arazeda, também aquele acidente mortal de atropelamento. Sim, mas não fui eu nessa situação. Mas eu fui agora no helicóptero há pouco tempo, há 9 meses, cerca, a socorrer uma criança vítima dos incêndios no Pedrógão. Mas foi de helicóptero e essa situação foi uma situação muito emotiva porque a criança estava inconsciente e foi, por exemplo, uma das coisas recentes em que nós verificámos a mais-valia da presença de uma equipa diferenciada, em que a criança foi tratada no local, foi depois levada para o hospital pediátrico e eu tive o prazer de ver a criança agora há uns dias atrás, já completamente bem, integrada na escola, integrada na família. E reconheceu-a? Eu não a reconheci, ela a mim não, porque esteve sempre inconsciente. Estava inconsciente, não é? Claro, estava inconsciente, exato. A VMER esteve para ser desativada há cerca de 9 anos, se não falha a memória. Sim, houve problemas que... Esse cenário foi definitivamente afastado?
nada é definitivo agora, na vida, não é? Mas dentro das possibilidades, não é? Das probabilidades. Eu penso que de imediato que essa questão não se colocará, mas já houve essa hipótese de facto. Eu penso uma coisa muito importante para a nossa região a nível de saúde é que o nosso hospital continua a ser um hospital com urgência médico-cirúrgica, isto é, ter uma categoria de nível de assistência na urgência que a coloque num patamar em que seja necessário ter a permanência da viatura. Pois, e isso é uma mais-valia, porque acaba por ser um complemento, não é? É um complemento e também é sinal que o próprio hospital não desce de categoria, isto é, não perde valências, porque isso é muito importante. Quanto maior for o número de valências que nós temos, mais diferenciado é o hospital e mais melhor socorro as pessoas têm. Isto vem a propósito, a pergunta tem a ver com a pergunta que lhe vou fazer a seguir. Numa cidade como a Figueira da Foz, sendo uma cidade turística, uma VMER é uma mais-valia? Em qualquer cidade, uma VMER é uma mais-valia. Claro que não pode haver uma por cada cidadezinha, não é? Tem que ter um número de utentes que justifique ter este meio, porque ainda é um meio que envolve muitos custos, não é? Claro. Muitos gastos, claro. E portanto não se pode ter uma em cada esquina, mas de facto para uma cidade com acidentes rodoviários, com empresas como temos, empresas grandes com um potencial de acidentes de trabalho também grande, não é? E com uma população que nas épocas altas quase duplica, claro. Não é? E depois tem linhas ferroviárias, é atravessada por 2 autoestradas, uma estrada nacional, claro. Porto de pesca, que também lamentavelmente também há acidentes, vocês não vão ao mar, mas ficam à espera sim, em terra. Ficamos à espera, ainda claro. Muito recentemente tive que ir a um senhor que também vão ao alto mar? Não, excepcionalmente, e também está previsto que os doentes, quando a situação ocorre em alto mar, sejam trazidos à terra e nós tratamos-los já em terra. Qual é a área de influência da VMER, da Figueira da Foz? Portanto, é um bocadinho maior do que a do hospital, portanto podemos ir, como nos deslocamos rapidamente, podemos ir a mais longe, mas é o concelho todo da Figueira, o concelho de Montemor, e depois para norte vamos até Mira, conforme as circunstâncias, não é? E para sul também Monte Redondo, para essa zona perto de Pombal. Depende um bocadinho das circunstâncias, às vezes quando são acidentes com várias vítimas e precisam de mais que um meio, às vezes até nos juntamos com outras VMERs, já não é a primeira vez que temos ido a situações em que vai também a VMER de Leiria, em zonas de limite em que são precisos mais que um meio, claro. Ou para a zona de Pombal. A doutora foi a primeira coordenadora da VMER. Sim. E agora desempenhou o cargo outra vez. 20 anos é quase meia vida, não é? Pelo menos. E profissional é. Profissional é mais do que meia, não é? Ou se calhar é meia vida profissional. Estou a meio da minha vida profissional, que trabalho no hospital há 40 anos. Pois, é meia vida. Tem sido fácil articular a VMER com o hospital? Assim, nem sempre é fácil, mas tentamos. O que eu penso que esta VMER tem um grande espírito de equipa. E, portanto, realçou isso na sessão solene. Sim, mas é verdade. Eu acho que desde o início da nossa VMER que tem havido um grande espírito de equipa de entreajuda e às vezes nem que seja 1 hora ou 2 horas que seja necessário uma pessoa ir substituir um dos médicos ou um dos enfermeiros ir substituir outro para não haver nenhuma falha de recursos humanos na VMER, isso tem acontecido e ao longo destes 20 anos em que não é fácil articular horários do hospitalar com depois os horários da VMER, nós temos o prazer de dizer que nunca tivemos inoperacionais por falta de recursos humanos, portanto sempre conseguimos nem de recursos materiais, pois não? Embora às vezes a viatura já tenha feito a rodagem há muito tempo, não é? Pronto, mas agora tem uma viatura nova, não é? Agora temos uma viatura nova. A nível de materiais, nós temos as coisas que são necessárias, de facto, não temos assim, neste momento, problemas desse tipo.
temos uma necessidade já há muito que temos, que é de uma garagem para a viatura. Já é um pedido que já está a ser, já foi equacionado pelo Conselho de Administração do hospital, porque no inverno a viatura está muito exposta e tem muitos materiais que beneficiam em não estar nem ao frio nem ao calor excessivo. E, portanto, precisamos de facto de uma garagem para colocar a viatura no período em que não está ao serviço. Trabalhar na VMER, mais do que uma profissão, é também uma missão, não é? Sim, também é uma missão, só trabalhar num serviço deste. A medicina também é uma missão, se não estiver com esse espírito missionário, sim, mas também é, mas a VMER deve ser mais, não é? É um bocadinho mais, porque é um serviço completamente diferente, emocionalmente muito mais pesado e, portanto, só pode fazer este tipo de trabalho quem de facto tem gosto por ele. Porque há muitos riscos adicionais, não só o do transporte, portanto já é um risco, mas também o ter que enfrentar algumas situações bastante penosas junto da família sem nenhum apoio. Enquanto nós no hospital temos o apoio de muitos colegas que nos podem ajudar a decidir, até a dar uma palavra, estás a fazer bem, estás a fazer mal, eu faria mais assim, portanto pode ser uma ajuda. No pré-hospitalar não, nós somos uma equipa de 2 e é a equipa de 2 que tem que tentar ultrapassar os problemas que forem existindo. Tem havido muitos falsos alarmes? Há alguns, mas por acaso não muitos. Há fases. Eu acho que há pessoas que gostam de, às vezes, da adrenalina, de ouvir a sirene e de ver aquele aparato. E que ativam os meios sem se justificar e, portanto, depois nós chegamos ao local que nos foi indicado e não encontramos nenhuma situação. É pena quem porque é que paga? Já é curiosidade jornalística que, claro que é para partilhar com quem estiver a ver-nos, ouvir-nos e a ler-nos. Quem é que paga esse serviço? É o Serviço Nacional de Saúde? Sim, este serviço é pago pelo Serviço Nacional de Saúde. Sim, em caso de acidente rodoviário, por exemplo, ou outro trabalho. Todos os seguros descontam uma verba claro. para o INEM. Portanto, o utente não paga nada? Não, neste serviço o utente não paga nada. Assistir a essa entrevista não é para chamar à vontade a VMER, é só mesmo em caso de necessidade extrema. E as pessoas têm que ter consciência que a VMER é um meio para situações urgentes e graves. Não é por uma dor de dentes, nem por uma enxaqueca. Porque às vezes ao sermos ativados para situações menos importantes, podemos estar a faltar socorro a situações mais graves. Em 20 anos muita coisa mudou, nomeadamente a nível tecnológico. Por exemplo, o GPS veio ajudá-los? Antes enganavam-se no destino? Era mais difícil. Nós, só agora neste carro é que temos GPS do carro, sim. Mas nós próprios, como equipa, já tínhamos adquirido não tínhamos um aparelho, um Pagaram vocês? Pagámos nós por todos. Está a ver o espírito de missão? Sim, e pronto, e com o facto de também os telemóveis cada vez terem mais os GPS gratuitos, também nós também com os nossos telemóveis nos ajudam bastante, porque pelo menos de noite é muito difícil às vezes chegar aos locais. Claro. Vamos agora entrar na reta final da entrevista e fazer-lhe umas perguntas mais pessoais. Que tipo de literatura é que costuma consumir? Permita-me a expressão. Eu gosto de ler livros, principalmente. A leitura devia ser de consumo obrigatório, não é? Sim, mas tenho que confessar que eu gosto muito de ler, mas não é a atividade a que dedico mais tempo, também não tenho tempo, porque não tenho muito tempo. Mas eu gosto de ler romances, por exemplo, romances históricos, romances mas inseridos numa história. Por exemplo, o último livro que eu li, não me pergunto o nome da autora, mas é uma autora espanhola, e o nome do livro é Diz-me Quem És, e é sobre a vida de uma espanhola da média burguesia, contextualizada na Segunda Guerra e no nazismo e as vicissitudes porque se passa ao longo de uma... Sendo espanhola, se a personagem era espanhola, seguramente que ainda vivia com o trauma da Guerra Civil, não é? Que acabou quando começou a Guerra Mundial, praticamente. Sim, ela não tanto, mas também de alguma maneira. E, portanto, gosto de ler esse tipo de livros. Romances, não é? Ficção. Ficção. E cinema?
não dedico também não muito tem tempo tempo de... não é que também não gosto, mas o tempo não me permite muito. Eu tenho uma atividade profissional muito pesada e, portanto, intensa, não tenho muito tempo para... Por exemplo, cinema é uma das coisas que, apesar de gostar, não dedico... Também trabalha por turnos, a vida também se complica mais, também não é muito fácil. Mas mesmo assim consegue viajar. Alguma viagem que a tenha marcado em particular? É assim, a viagem que mais me marcou, talvez porque muito provavelmente nunca mais conseguirei fazer outra viagem daquelas, foi à Austrália. Viu cangurus ou o diabo da Tasmânia? Não? Não foi à Tasmânia? Não, por acaso não, mas fui... eu tinha uma ideia da Austrália um bocado diferente então, que ideia daquilo que a Austrália que encontrou? Muito cosmopolita, muito pouco, mas aquilo impressionou-me bastante, porque não é assim tão... aqueles prédios que se vê, prédios e prédios e prédios, te contrastam depois com zonas muito verdes e com casas e desérticas algumas, não é? Sim. E gostei bastante de lá ir. Esteve onde? Em Sydney? Estive em Sydney. E foi ver a ópera de Sydney? Fui, sim. É icónico aquele edifício, é como ir a Barcelona e não visitar a Sagrada Família, não é? Ou a Roma e não ir ao Vaticano. Já não digo ver o Papa, que não deve ser difícil ver este Papa, não é? Pois não. Este não deve ser. Música, que tipo de música gosta? Para ouvir só, gosto de música clássica. Quando estou a trabalhar, eu gosto sempre de ter algum... Não a distrai e faz companhia, não é? Exato. Mas depois gosto de ver música portuguesa também, gosto de ver muito música tradicional. Eu canto no grupo... canto no grupo do hospital. Como é que tem tempo? Pois, agora não estranha, claro que não tenho tempo para ler e para o cinema, enfim. Tem algum ídolo? Da música? Não, da vida. Alguma referência, alguma figura em que se reveja, que admire particularmente. Há quem fale, por exemplo, em Che Guevara, não é? Fidel Castro, Nelson Mandela, Marx e tantos outros, não é? E outros Teria nomes. Que pensar muito para responder essa pergunta. Não tenho. Então, por último, qual foi o momento mais importante da sua vida? Eu acho que o nascimento do meu primeiro filho talvez seja... Tem mais do que um, então? Tenho 2. Mas o outro vai ficar chateado ao ouvir não vai ficar, esta entrevista. Também foi igualmente marcante. Mas foi o primeiro é sempre o primeiro. É sempre o primeiro, mas gosto dos dois da mesma maneira. E eles de certeza que não notam nenhuma diferença, apesar de que, pronto, claro. Acho que esse momento é um bocadinho marcante. Muda muito na vida da pessoa. Claro, com certeza. Espero encontrá-la aqui daqui a 20 anos, para estarmos a comemorar o 40º aniversário da VMER, da Fier da Foz, a viatura médica de emergência médica e reanimação, que está no Hospital da Fier da Foz, e de que a doutora Amélia Pereira é coordenadora. Obrigado por ter estado aqui e nós regressaremos na próxima semana com outro convidado.